Ixi, menino, que é isso aqui nessa samambaia, menino? Isso aqui é bicho. Ei, Raimundinho! Senhora, mãe! Traz aí o veneno pra eu botar aqui nessa samambaia, tão cheio de bicho. Deixa eu ver. Olha aí, ó, tudo cheio de bicho, ó. Tudo cheio de bicho, esses pontinhos pretos aí, ó. Tudo é bicho. É não, mãe, isso aqui não é bicho não. Isso aqui é a estrutura reprodutora das samambaias. É por meio desses pontinhos pretos aqui, ó, que ela vai gerar outras samambaias. Menino, tu deixa de conversa besta, menino. Onde é que já se viu isso? É verdade, mãe. Eu aprendi isso aqui lá na escola. Olha bem aqui esse vídeo pra senhora ver, ó. Vou me dar aí, deixa eu ver isso aqui. Desde o início dos tempos, as samambaias têm sido apreciadas por sua beleza, provendo alimento e algumas vezes até mesmo comida. O nascimento de uma jovem samambaia tem sido retratado como um exemplo raro. As samambaias são populares em parques e jardins e crescem até mesmo em lugares fechados e espaços públicos. Existem cerca de 12 mil espécies de samambaias em todo o mundo. Na natureza, as samambaias são tão bem-sucedidas, se reproduzindo, se espalhando pela floresta. Elas fazem isso através da produção de esporos. As samambaias que conhecemos são chamadas de esporófitas. Se virarmos uma samambaia ao contrário, algumas áreas circulares poderão ser vistas. Cada uma dessas áreas é chamada de soro. Em algumas samambaias, os soros não são protegidos. Em outras, eles são protegidos por uma capa sustentada por um pendúculo central. Essa capa é conhecida como idúnzio. Em algumas samambaias, essa proteção apresenta uma abertura. Os soros contém inúmeras estruturas parecidas com sacos chamadas de esporângio. A parte mais externa de um esporângio é constituído por uma camada de células protetoras. À medida que o esporângio amadurece, um anel formado por essas células se alonga formando uma bandagem conhecida como ânulos. A parte externa dessas células é muito fina e delicada. Do lado oposto do esporângio, células delicadas em forma de lábios se formam. Abaixo dessa proteção, há duas camadas de células chamadas tápetum, que alimenta o tecido que fica aí dentro. O tecido fértil é constituído por células chamadas esporócitos. Cada esporócito é diploide, contendo dois conjuntos de cromossomos. À medida que cada célula amadurece, seu núcleo se divide em duas pelo processo de meiose. O núcleo de cada célula filha agora contém apenas um conjunto de cromossomos. O citoplasma do esporócito sofre divisões chamada clivagem, resultando em um grupo de 4 células hereditárias conhecido como tetraedro. O tápetum agora começa a se desfazer, depositando uma camada protetora chamada esporopólen. Envolvido por essa parede resistente, cada célula é agora chamada de esporo. Agora o esporângio está prestes a se abrir. A abertura é realizada pelo ânulus que circunda o esporângio. O ânulus começa a ressecar à medida que a água evapora através da sua superfície. A tensão aumenta devido à perda de água e a parede fica mais fina. A película interna é mais resistente, mas a película externa continua a perder água. Esse puxão do lado externo faz com que o ânulo se contraia como uma sanfona. A diminuição do ânulus faz com que as células em forma de lábios se rompam. À medida que o ânulus continua a encolher, a fissura aumenta e a câmara de esporos se abre cada vez mais. Quando a quantidade de água perdida é extrema, as moléculas de água não conseguem mais ficar unidas. Quando isso acontece, a tensão do ânulus é liberada e o ânulus explode, fechando o esporângio tão rápido que os esporos são arremessados para fora. Quando os esporos atingem uma superfície úmida, eles vão germinar e produzir indivíduos bissexuais ou hermafroditas. Um rizoide emerge e se adere ao solo. Ele é seguido por uma folha de células. Esse é o gametófito jovem ou prótalo. Um nó se forma em sua base, contendo células em divisão. Ele é chamado de meristema primário. Divisões contínuas acabam formando um gametófito bissexual em forma de coração. A parte de baixo se fixa firmemente ao solo através de inúmeros rizoides. O gametângio macho, chamado anterídeo, se forma na parte traseira do gametófito. A parte externa do anterídeo é constituída por células em forma de anel e uma célula tampa que envolve o tecido fértil. Na parte frontal do prótalo, próximo ao nó, fica o gametângio fêmea, chamado arquegônio. Ele é constituído por uma estrutura contendo uma célula em forma de pescoço. Em sua base existe uma região entumecida chamada ventre que contém uma célula ovo. Em algumas
samambaias, o arquegônio se forma primeiro e quando fica inundado com água, um hormônio chamado anteridiogênio é liberado. Esse hormônio vai estimular as plantas adjacentes a crescerem e formar os anterídeos, mas não os arquegônios. Um gametófito sexual na fase fêmea ficará rodeado de vários gametófitos na fase macho, aumentando as chances de fertilização cruzada. Aderidos ao solo, os gametófitos hermafroditas se inflam quando chove e essa água estimula a célula tampa do anterídeo a se abrir, liberando os anterozoides. Esses passam a se mover na água com auxílio de seus flagelos em direção à oosfera. A água faz o arquegônio se abrir, despejando um conteúdo que contém substâncias que atraem os anterozoides para dentro dele. A fertilização ocorre quando os núcleos do anterozoide e da oosfera se fundem. Dessa fusão se forma uma célula diploide, o zigoto, o embrião e o esporófito jovem. O zigoto permanece grudado no gametófito no interior do arquegônio. Então, o zigoto começa a se dividir, formando o embrião de um novo esporófito. A parte de cima do embrião, o pé, transfere nutrientes do gametófito para o embrião. À medida que o embrião cresce, uma raiz se projeta em direção ao solo para absorver água e sais minerais e também dar sustentação. A outra parte do embrião forma a primeira folha, o rizoma e a futura samambaia. Essa folha cresce para alcançar a luz do sol e o rizoma vai formando folhas adicionais e as raízes. Dessa maneira, uma nova planta é formada para atingir a maturidade e produzir esporos, completando o ciclo reprodutivo. Mas meu filho, não é que é verdade mesmo? E esses professores que explica tudo direitinho, agora eu aprendi. Não vou deixar minhas bichinhas crescer, se reproduzir à vontade.